Olá, eu sou José Boff, pedagogo e palestrante. Que bom ter você por aqui. Neste vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à série dos 3 vídeos sobre as 3 chaves para você ler e entender o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na primeira parte, você aprendeu a como fazer perguntas inteligentes mantendo um diálogo com o texto da lei. Assim, fica mais fácil para você ter uma leitura e compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta segunda parte, você vai aprender a ler e interpretar o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir de um exercício prático que nós faremos nesta aula. Vamos lá? A segunda chave para você ler, entender e interpretar o Estatuto da Criança e do Adolescente consiste no exercício prático de leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para fazer esse estudo, nós vamos utilizar o artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você tiver aí, pegue seu estatuto e vamos juntos fazer essa leitura e esse diálogo com o texto. O artigo 6º diz o seguinte: na interpretação desta lei, levarão-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, a primeira pergunta que o texto da lei nos remete é a seguinte: quais são os fins sociais do Estatuto da Criança e do Adolescente? Assim como você aprendeu na primeira parte destas aulas, nós vimos lá no artigo 1º que o objetivo do Estatuto é a proteção integral à criança e ao adolescente. Portanto, os fins sociais do que trata a lei é a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, toda vez que eu estiver lendo o Estatuto, eu tenho que ter em mente qual é os fins sociais da lei. A resposta está no artigo 1º do Estatuto. Uma coisa importante: sempre que quando você estiver lendo o Estatuto, ele sempre vai nos remeter para um artigo anterior e nunca na frente. Esta é uma dica fundamental para você entender o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como nós vimos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não veio para punir a criança e o adolescente. Ele veio para garantir a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Assim como nós, adultos, que temos os nossos direitos, nós precisamos que os nossos direitos eles sejam protegidos. O Estatuto, ele assegura os direitos fundamentais da criança e do adolescente e a sua proteção, para assegurar que a criança e o adolescente tenham um desenvolvimento saudável e harmonioso. Este é o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A segunda pergunta que o texto nos remete é dizendo qual é as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos. A primeira questão a ser respondida é: as exigências do bem comum é um texto da Constituição Federal, no artigo 36. É lá que nós vamos ver essa descrição, quais são as exigências do bem comum. O bem comum é aquilo que é de todos, não é aquilo que é só meu. Então o Estatuto ele vai garantir uma política pública que é de acesso a todas as crianças e o adolescente. Então, na leitura e interpretação, eu tenho que estar sabendo
que o meu direito individual não pode colocar em detrimento aquilo que é direito de todos. Eu sempre costumo dar como exemplo, por exemplo, a criança tem direito à educação para garantir o seu desenvolvimento pessoal e social. Mas ela não pode, em razão desse direito, prejudicar os direitos de outras crianças que também estão na escola para aprender. Então é muito importante que você saiba que a criança tem sim que respeitar o direito do outro. E os direitos e deveres individuais e coletivos. Então, como você vê, o Estatuto fala sim em direito e deveres da criança e do adolescente. É a primeira vez que você vai ver no texto da lei e a última vez falar em direitos e deveres. Nos outros 267 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, essas duas palavras não vão aparecer mais, porque ela já está aqui no artigo 6º do Estatuto. Então, como você vê, a criança tem sim em direitos e deveres. Muitos que achavam que a criança não tinha direitos e deveres, o texto da lei vai esclarecer que a criança tem sim que respeitar os direitos e deveres. Só que tem um porém. Os direitos da criança e do adolescente e os deveres não estão para a criança como estão para os adultos. A criança tem sim direitos e deveres de acordo com a sua etapa do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, eu sempre costumo dizer assim, ó, nós adultos temos como dever pagar os impostos, né, que nós temos no dia a dia, na nossa casa, no nosso orçamento. Imposto IPTU, imposto sobre IPVA, mas a criança, de acordo com o seu desenvolvimento, ela não tem como pagar esse IPTU. É nós adultos que temos que pagar, porque ela ainda não está, ela não é um adulto. Eu sempre costumo dizer assim, que a criança não é um adulto em miniatura. Então o dever e os direitos da criança, eles estão para ela de acordo com a sua idade. E a última questão colocada neste artigo 6º do Estatuto é a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, o que é isto? Na aplicação do Estatuto, você sempre vai ter que ter em mente que quando você está falando de criança e adolescente, você tem que estar levando em conta o seu momento, a sua etapa e o seu grau de desenvolvimento. É como lá na nossa, quando a gente era criança, né? A gente não tem a cabeça que a gente tinha quando tinha nossos 7, 8 anos de idade. A gente não faz mais coisas que a gente fazia quando tinha uns 16, 17 anos. Por quê? Era um momento do nosso desenvolvimento pessoal e social. Então, a criança e o adolescente, ela tem o seu momento, as suas etapas. E na aplicação de lei, ela tem que ser respeitada. A condição da criança e do adolescente. Nós não podemos exigir da criança uma atitude, um comportamento que seja de adulto. Senão, a lei não vai ter o efeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só vai ser efetivo se a gente respeitar esse princípio, que na verdade que está colocado aqui no artigo 6º do Estatuto, é o princípio da criança e do adolescente na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Eu sempre falo, a criança é pronta e acabada enquanto criança. O adolescente é pronto e acabado enquanto adolescente. Nós não devemos querer exigir da criança um comportamento que ainda que ela não tem a maturidade e a responsabilidade para responder. Então, é muito importante que na leitura e interpretação do Estatuto a gente leve em conta este princípio que está colocado aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, resumindo, para entender e interpretar o Estatuto,
a gente primeiro tem que fazer a pergunta que estão colocadas aqui no artigo 6º. Primeiro, quais são os fins sociais desta lei? E a gente aprendeu e viu aqui que a resposta para esse artigo está no artigo 1º do Estatuto, que é a proteção integral de todas as crianças e de todos os adolescentes, para assegurar o seu desenvolvimento e o seu crescimento de maneira saudável. A segunda é as exigências do bem comum, aquilo que é de todos, né? A criança e o adolescente, ela deve respeitar não só os seus direitos, ter garantidos e protegidos seus direitos individuais, mas também respeitar o direito dos outros. E os direitos individuais e coletivos. Então, para quem achava que a criança só tinha direitos, aqui o texto da lei desmistifica, dizendo sim que a criança tem sim direito, mas ela também tem deveres. Mas só que esses deveres estão para a criança de acordo com a sua idade, a condição dela de desenvolvimento. E por último, os direitos coletivos. Quais são os direitos coletivos? Aquilo que é de todo, né? O direito de ter seus direitos protegidos, o direito de acesso à educação, à saúde, ao lazer, à profissionalização, né? Esse é um direito que é de todos, né? Então a criança também tem que levar em conta esses direitos coletivos. E por fim, o respeito à condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Nos vemos no próximo vídeo, na terceira parte, onde vamos falar sobre o exercício de estudo de caso, lendo e aplicando o Estatuto. Essa vai ser a terceira chave para você ler, entender, interpretar e aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você gostou desse vídeo, dê um clique aí no nosso canal do YouTube e aproveite para se inscrever. Quando eu gravar o próximo vídeo, ele vai direto na sua caixa. Se você gostou, e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.